Bom dia, poderosas! Hoje eu gostaria de falar para vocês de um tema muito poderoso também, que é o medo. Quantas aqui têm medo? Todas temos medo de alguma coisa, não é verdade? E de certa forma é até importante o medo, mas, porém, nós temos que nos lembrar que nós temos que ter inteligência emocional. E o medo é um tipo de emoção, certo? Só que o medo em excesso, ele nos paralisa, ele é congelante. O medo, como eu falei, de certa forma ele é importante, por quê? Porque se nós temos medo de coisas perigosas, nós vamos evitá-las e nós vamos poupar a nossa vida, a nossa saúde, o nosso bem-estar, dos nossos filhos, ok? Mas quando nós não medimos a proporção desse medo, eu costumo dizer que o medo é como se fosse aquele inimigo imaginário, né? Geralmente fala assim, tem um amigo imaginário, que já é uma coisa que já não é muito interessante, porque é imaginário, que não é real, mas o medo, ele é um inimigo imaginário. Por que imaginário? Normalmente nós, pessoalmente, particularmente, damos a proporção do medo a que cada um resolve dar. Ele não tem como você medir ele. Cada pessoa tem o medo de uma proporção diferente, ok? E como nós estamos falando essa semana sobre os derrubando os gigantes, né? Destronando os gigantes das nossas vidas, vou trazer também à memória de vocês a questão da passagem de 1 Samuel 17, onde é cito a história ali de Davi e Golias. Nós podemos perceber que, se lemos a história, que o exército preparado, com todas as armas, com todos os preparativos de colete, de armaduras, eles ainda assim ficaram paralisados pelo que diz as escrituras durante 40 dias. O inimigo ele se levantava, ele falava afrontas contra o exército e o exército então continuava o quê? Encolhido. E muitas das vezes nós, mulheres, temos permitido sermos paralisadas em várias áreas de nossas vidas por causa do nosso medo. Eu gostaria que você avaliasse hoje qual a área da sua vida que precisa ser derrotado esse gigante. Qual é o medo que precisa ser derrotado? Entendendo que o medo é apenas uma emoção que nós controlamos a nossa maneira, ou seja, a proporção do medo é o que nós permitimos que ele cresça, é o inimigo imaginário, porque imaginário ele não é real, não é verdade? Por exemplo, tem uma apresentação, tem uma palestra, eu tenho medo e eu fico paralisada. Muitas das vezes não consigo fazer porque o meu medo vai tomando conta de mim de tal forma, vai aumentando em mim e ele me congela. Eu tenho medo de orar em público, eu tenho vergonha, mas a vergonha tem a ver com medo. Medo o quê? Medo de passar vergonha, né? Medo de pagar mico, de fazer ridículo. Quantos medos tem te paralisado? Até quando você vai permitir que esse gigante fique afrontando você e paralisa a sua vida de você estar crescendo, conquistando novos patamares? Muitas das vezes você tem tido sonhos ou até desistiu de sonhar porque o medo tem paralisado a sua vida. Então hoje eu gostaria de deixar essa vamos dizer assim, essa sugestão para você, que você avalie, porque o medo ele é imaginário. Se ele é imaginário, quer dizer que ele está, você tem o poder sobre ele, você pode ter poder. Assim como fez Davi. O que fez Davi? Davi não tinha armas, todas as armaduras que tentaram colocar sobre ele não conseguiram, porque ele era muito pequeno, ele era muito moço, e ele fez o quê? Ele, com certeza, ele tinha aumentado em si a fé. A fé é a certeza de que você vai conseguir. Então você dá uma ordem para o teu cérebro. Eu não aceito mais esse medo na minha vida. Ele me paralisava, mas ele não me paralisa mais, porque meu Deus é aquele que me capacita. A palavra de Deus diz que tudo eu posso naquele que me fortalece. Enquanto nós não colocarmos em prática a palavra de Deus, nós não vamos sair do lugar. Muitas das vezes temos ouvido, mas não temos praticado. Então, nada vai acontecer com as nossas vidas no sentido de crescimento. Qual é o crescimento que você tem almejado? Davi chegou ali e foi oferecido a filha do rei, que eles pudessem se casar, e riquezas. Sempre temos um ganho quando
deixamos de lado o nosso medo e decidimos enfrentá-lo. Muitas das vezes é uma conversa com uma pessoa que você tem deixado passar por anos, tem sido humilhada por ela. Aqui nós percebemos que o gigante, ele humilha realmente o exército. Ele fala palavras pejorativas, ele ofende, ele diz que ele vai destruir, que ele vai matar. E o medo, geralmente, ele faz isso conosco. Ele traz mensagens à nossa mente de que nós vamos ser destruídas, de que nós vamos ser inferiorizadas, de que nós vamos passar vergonha, de que nós não vamos conseguir. Só que Davi decidiu, foi uma escolha, uma decisão, decidiu não mais ouvir, na verdade não mais, aquele povo estava ouvindo, o povo preparado de guerra. Muitas das vezes vocês têm estado da mesma forma, preparado, já tem muito aprendizado, já tem muita informação, já tem muito preparo, já sabe o que vai dizer, já sabe como tem que agir, mas tem sido paralisado por vozes contrárias. Então eu convido você, amiga, hoje a estar indo contra essas mentiras. Davi, com apenas uma pedrinha, porque ele teve determinação, ele teve ousadia, ele foi corajoso, ele decidiu que quem ia controlar a vida dele era Deus que estava à frente, porque imagina você imagina que Davi realmente já tinha treinado por muito tempo, de repente uma pontaria e por isso ele acertou o gigante? Com certeza foi o Espírito Santo de Deus que trouxe essa estratégia. E é assim que nós, mulheres de Deus, temos que ser controladas pelas estratégias que o Espírito Santo nos dá. Eu estou aqui falando com você nesse vídeo porque o Espírito Santo tem me dito: Alessandra, fale tudo aquilo que eu já tenho falado no seu coração. E eu tenho certeza que Deus já tem falado da mesma forma com todas as mulheres aqui nesse grupo, para que você possa estar crescendo, amadurecendo, saindo do lugar que o gigante tem paralisado você. Mas eu quero te dizer que você só tem estado paralisada porque você tem permitido ouvir a voz do gigante e não fazer como Davi, de ter certeza que Deus é que vai à frente quando nós nos decidimos, quando nós nos levantamos e fazemos aquilo que é proposto. Infelizmente, muitas pessoas estarão morrendo sem cumprir os propósitos de Deus nessa terra. Sabe por quê? Porque continuaram ouvindo a vida inteira a voz do gigante, dizendo que eles não podem, dizendo que já estão paralisados, que são derrotados, e estão acreditando, e o medo tem paralisado as suas vidas, e morrerão sem conquistar aquilo que o Senhor já liberou sobre a vida deles. Então eu convido você hoje, mulher, a analisar o que tem te paralisado, quais são os medos que tem te afrontado, que tem sido um fantasma na sua vida. Destrone esse medo com fé, com determinação. Davi, ele se levantou, ele foi contra, ele se levantou, ele foi. Ele falou: eu vou em nome do meu Deus, porque é Deus que vai destronar você, porque eu não aceito mais. E muitas das vezes está faltando apenas isso na sua vida, de estar dizendo: eu não aceito mais esse estilo de vida que eu tenho vivido. Eu não quero mais estar debaixo do cobertor depressiva. Eu não quero mais estar paralisada pelos meus medos, de repente, de estar batendo uma porta de emprego que você tanto almeja. Talvez de aumentar o teu salário, falar com o seu patrão, falar: eu quero, eu preciso de um aumento. Talvez uma promoção. Talvez falar com seus filhos, talvez você tenha sido paralisado pela mentira de que você não pode, você não deve falar com eles, porque você pode perder o amor deles. E na verdade, quando nós permitimos que o Senhor entre na nossa vida e Ele já está sobre as nossas vidas, o Espírito Santo, Ele nos conduz em tudo. Então, qual é a voz do Senhor? E qual é a voz do gigante? Destrone esse gigante hoje sobre a sua vida, amém? Louvado seja o Senhor. Vamos destruir, destronar todas as fontes de medo, de paralisia sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, você pode, você consegue. Basta você querer e acreditar, ok? Grande beijo no seu coração. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.